Você já passou por uma situação de ruptura onde algo terminou e mesmo depois de muito tempo alguma coisa dentro de você continuou reagindo como se aquilo ainda estivesse acontecendo? Pode ter sido um término, uma traição, um divórcio, uma perda, ou até uma situação que você acreditava já ter superado. Porque ainda existe uma coisa que quase ninguém fala quando diz que o tempo cura tudo. Às vezes a situação termina, mas a história ainda continua acontecendo dentro da gente. E talvez seja por isso que algumas dores parecem nunca passar. E hoje eu quero conversar com você sobre o que acontece quando uma situação termina, mas emocionalmente ainda não conseguimos sair dela. Existe uma ideia que ouvimos desde muito cedo: o tempo cura tudo. E durante muito tempo eu também quis acreditar muito nisso. Mas deixa eu te perguntar, será que realmente o tempo cura? Ou ele apenas nos ensina a continuar a vivendo enquanto algumas feridas permanecem abertas? Imagine alguém que passou por um divórcio. Os papéis foram assinados, as roupas foram embora, a casa mudou, a rotina mudou. A vida aparentemente seguiu em frente. Mas basta ouvir uma música, encontrar um lugar, sentir um perfume ou até receber uma mensagem inesperada e por alguns instantes parece que tudo aconteceu de novo. Ou pense em alguém que perdeu uma pessoa muito importante para ela. O funeral terminou, as pessoas voltaram para suas casas, a rotina delas continuou, o mundo continuou. Mas quem ficou continuou aprendendo a viver com uma ausência. E é justamente aí que muitas pessoas começam a se culpar, porque acreditam que já deveriam ter superado. Mas pense comigo, talvez a pergunta não deveria ser por que eu ainda sinto isso, e sim o que esta dor está tentando me mostrar. Existe uma diferença muito importante entre lembrar de alguma coisa e continuar vivendo emocionalmente dentro daquilo que aconteceu. Nem toda dor permanece porque você escolheu sofrer. Às vezes, ela permanece porque nunca encontrou um espaço onde pudesse ser compreendida. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis hoje em dia, porque vivemos em uma sociedade que costuma admirar quem supera rápido, quem volta a sorrir rápido, quem diz que está tudo bem, mas poucas pessoas perguntam: você realmente conseguiu elaborar, compreender essa dor ou apenas aprendeu a funcionar apesar delas? Viktor Frankl dedicou boa parte de seu trabalho à relação entre sofrimento, sentido e existência. Isso não significa que precisamos encontrar um motivo para tudo que sofremos, mas existe uma ideia muito importante baseada aí. Quando conseguimos atribuir significado àquilo que vivemos, nossa relação com a experiência pode mudar. A dor não necessariamente desaparece, mas ela pode deixar de ocupar um lugar de direção. Isso conversa com algo que hoje também compreendemos sobre o cérebro, que experiências emocionalmente intensas podem influenciar a maneira como percebemos situações futuras. Não porque o passado determine o seu futuro, mas porque o cérebro aprende principalmente durante essas experiências intensas. Ele aprende onde houve perigo, onde houve rejeição, onde houve abandono, onde houve uma perda. Muitas vezes ele tenta impedir que aquilo aconteça novamente. Por isso que você pode reagir a uma situação pequena com uma intensidade que nem você consegue explicar. E não necessariamente porque você é fraca ou porque está exagerando, ou que seja emocionalmente instável, mas porque existe uma história por trás daquela reação. Imagine alguém que foi traído. O relacionamento terminou, o tempo passou e uma nova pessoa chegou em sua vida. Mas basta uma mensagem demorar para ser respondida, o coração dispara. A nova pessoa não te fez nada, não foi ela quem te traiu, mas alguma coisa dentro de você aprendeu que silêncio significava perigo. Percebe que nem sempre reagimos apenas ao presente? Às vezes reagimos ao significado que o passado nos ensinou. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes que você possa perceber sobre si mesma hoje. Uma reação não é necessariamente uma ordem, ela pode ser uma informação. E quando você começa a observar essas informações e observando, você começa a perceber os gatilhos que as desencadeiam, em vez de simplesmente obedecê-las, alguma coisa começa a mudar. Existe uma outra parte dessa história. O que acontece quando uma dor não encontra espaço para ser vivida?
Nem sempre conseguimos sentir tudo no momento em que as coisas acontecem. Às vezes precisamos continuar trabalhando, cuidando dos filhos, resolvendo as demandas do dia a dia, sendo fortes e seguir funcionando. E sem perceber, vamos adiando aquilo que sentimos, vamos jogando para debaixo do tapete. Mas deixa eu te contar uma coisa. As emoções não desaparecem simplesmente porque encontramos uma maneira de continuar funcionando. Elas podem aparecer de outras formas. Às vezes como uma ansiedade, às vezes como uma irritação, às vezes como um cansaço que nunca passa, às vezes como uma dificuldade de confiar novamente. E isso não significa que toda ansiedade, todo cansaço ou toda irritação tem uma única causa. Somos muito mais complexos do que isso. Mas vale a pena perguntar: o que está acontecendo comigo neste momento? E o que essa reação pode estar tentando me comunicar? O neurologista Antônio Damasio dedicou grande parte de seu trabalho à relação com emoção, corpo e tomada de decisões. E uma das contribuições importantes dessa perspectiva que ele nos traz é justamente nos lembrar de que emoção e razão não vivem em mundos separados. Nós não somos pessoas que simplesmente pensam e depois sentem. Nossas emoções participam da maneira como percebemos, avaliamos e respondemos ao mundo. E provavelmente seja por isso que você saiba racionalmente que está tudo bem, mas alguma parte de você ainda não conseguiu sentir que está. E não existe fracasso nisso, existe humanidade. E eu diria que maturidade emocional não seja sentir cada vez menos, e sim aprender a reconhecer o que sentimos, sem permitir que aquilo conduza toda a nossa vida. Então, se você percebeu que existe uma dor que continua aparecendo, mesmo depois que a situação terminou, por onde começar? Eu diria que não seja tentando fazer essa dor desaparecer. Sim, diria que o primeiro movimento seja começar a observá-la. Quando ela aparece, o que aconteceu imediatamente antes dela aparecer? O que você sentiu no corpo? Sim, você não ouviu errado. Muitas vezes sentimos no corpo um frio na barriga, uma sensação estranha que você não sabe explicar, um aperto no peito ou até uma dor. E principalmente, o que aquela situação significou para você? Porque duas pessoas podem viver acontecimentos parecidos e carregar significados completamente diferentes. Uma mensagem que demora para chegar pode ser apenas uma mensagem, mas para alguém que já viveu um abandono, ela pode significar: vão me deixar novamente. Uma distância pode ser apenas uma distância, mas para alguém que já viveu uma rejeição, ela pode significar: eu não sou importante. Percebe? Isso não significa justificar tudo o que fazemos ou tudo o que sentimos. Significa começar a separar o que está acontecendo agora daquilo que a nossa história aprendeu a esperar. E esse pode ser um começo muito importante. Não lutar contra a própria história, não fingir que ela não aconteceu, mas começar a enxergar onde ela ainda está falando através de você. E talvez quando você começar a perceber isso, a pergunta deixe de ser como faço para esquecer e passe a ser o que eu preciso compreender para não continuar repetindo a mesma resposta. Exatamente por isso que no acompanhamento eu não acredito em simplesmente apagar o passado. Aquilo que aconteceu faz parte da sua história. O que podemos então é construir uma relação diferente com essa história. Na minha mentoria, esse processo acontece justamente a partir desse olhar. Compreender o que ainda dói. Perceber como isso continua aparecendo no presente. E construir novas formas de responder à própria história, à própria vida. Porque compreender não muda o que aconteceu, mas pode transformar profundamente a maneira como você continua caminhando na própria vida. E talvez você não precise resolver tudo hoje, e sim começar a olhar para aquilo que durante tanto tempo tentou não sentir. Então eu quero terminar com uma pergunta. Se essa dor pudesse falar, ela pediria para continuar sendo escondida ou finalmente ser compreendida? Porque algumas histórias nunca deixam de fazer parte de quem somos, mas elas podem deixar de decidir quem seremos daqui para frente. E talvez
esse seja o começo de um novo capítulo da sua história.